Olá, um feliz e um abençoado sábado para você e para toda a sua família. Na certeza de que nós prestamos a Deus um verdadeiro culto de louvor, gratidão e adoração. Amém? Muito obrigado, porque você tem nos ajudado a levar paz, esperança, certeza do amor de Deus e do seu perdão para todas as pessoas com as quais você tem compartilhado. Hoje, o presente sabático que Deus está trazendo para nós é algo muito especial. E Deus quer nos alertar, abrir a nossa mente, o nosso coração para o que Ele tem para nos ensinar. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A quem você tem adorado? A quem eu tenho prestado culto, reverência? A quem? É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. E o primeiro texto se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, e diz para nós o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima do céu, e nem debaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa é a parte dos mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo e que entregou para Moisés anunciar ao povo que tinha saído da terra do Egito e estava indo para a terra prometida. Só que aquele povo estava se distanciando cada vez mais do verdadeiro Deus. Só que aquele povo estava cada vez mais fazendo as suas próprias imagens de escultura, aquilo que eles diziam ser a representação de Deus, e eles estavam cultuando e eles estavam se envolvendo com a idolatria em todos os sentidos. E Deus não estava se agradando daquilo. E Deus então disse para Moisés: vem cá, eu vou te dar a tábua dos mandamentos para que você leia para o meu povo. E Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, foi eu que te tirei da terra do Egito. Foi eu que te dei libertação. E o que você está fazendo com essa libertação? Deus falou através dos mandamentos que não deveríamos prestar culto, adoração, e que Deus visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe, quando nós aborrecemos a Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, Deus visita a nós em nossas iniquidades e também a nossa descendência. Mas diz o verso 6 que Ele faz misericórdia em milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus quer derramar bênção sobre a sua vida. Deus quer derramar bênção sobre a sua família. Se você hoje guardar os mandamentos da lei de Deus e os ensinar à sua família, você será visitada com a graça, com a misericórdia, com o perdão e com o amor de Deus. Não sejamos imprudentes. Não vamos desviar o nosso olhar de Deus. Vamos continuar cultuando a Ele e observando e fazendo aquilo que Ele nos pede através da sua lei. Amém? No livro de Salmos, no capítulo 115, de 1 a 8, diz para nós o seguinte: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dê glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus zeloso? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata, ouro,
São os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz e não cheira. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. E nenhum som sai da sua garganta. É assim. Aquilo que os homens fazem e que colocam nos lares e que colocam na vida das pessoas, e muitas têm esses objetos como objeto de adoração. Mas Deus pede que nós não façamos isso. Deus quer que nós prestamos culto àquele que sabe, àquele que vê, àquele que enxerga, àquele que tem sentimento, àquele que tem nos amparado, nos sustentado a cada momento da nossa vida. E este alguém é Deus, o único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus quer que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. Não façamos para nós objeto de adoração, aquelas coisas esculpidas que, embora sejam lindas, obras de artes, pessoas dotadas de talento que as fez, mas elas não são Deus. Elas não escutam, elas não podem falar, elas não têm sentimento. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Amém? Agora o livro de Isaías, no capítulo 44, versos 9 a 11. Vocês poderão ler depois com calma em sua casa até o verso 19, porque tem maravilhas nesse texto. Isaías 44, 9 a 11, diz para nós o seguinte: todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum prestígio. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem e nem entendem, para que eles sejam confundidos. Eles sabem que aquilo que eles fazem, embora seja valoroso, monetariamente falando, embora seja obra de arte, não tem o poder para libertar, não tem o poder para ouvir, não tem o poder para ajudar, porque elas não entendem, elas não escutam, elas não veem, elas não falam, elas não têm sentimento. E aqui o verso 10 diz o seguinte: quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum preste? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantam-se e sejam a uma só envergonhados. Eles sabem que o que eles estão fazendo não tem o poder nenhum de ajudar, de ouvir e de abençoar. Então nós precisamos de ter cuidado com aquilo que nós estamos devotando, com aquilo que nós estamos dando adoração, com aquilo que nós estamos prestando honra, porque somente Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Leia depois com calma até o verso 19. O capítulo 42 de Isaías vem trazendo para nós algo maravilhoso também. No verso 8 diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outros, e nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não está dando a honra dele, a glória, o brilho, o poder às imagens de escultura. Ele não está deixando as imagens substituí-lo, porque somente Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, e somente Ele pode salvar, e somente Ele pode abençoar,
e somente Ele pedirá conta daquilo que nós estamos fazendo. Não queiramos ser amaldiçoados, eliminados da face da terra, ainda que nós passemos pela morte, por tragédia, por enfermidade, por catástrofe. Tenhamos a certeza de que esse Deus que nós servimos, Ele é capaz, inclusive, de nos tirar da sepultura e nos levar para Canaã celestial por ocasião da volta de Jesus. Amém? Que Deus continua nos abençoando e que, ao prosseguirmos na leitura, na mensagem de hoje, todos vocês e eu também, nós possamos entender o poder, a graça de Deus e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. 27:15 de Deuteronômio traz para nós uma mensagem dolorosa e diz o seguinte: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artifício, e a puser em um lugar oculto. E todo o povo respondeu amém. O povo respondeu amém naquele tempo, quando Moisés apresentou essa mensagem. E você vai responder amém também. Ou você vai colocar uma dessas relíquias e levar para sua casa, colocar num lugar de honra e prestar ela culto. Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores de Deus não precisam de representação para se ajoelhar, para adorar, para falar, para pedir, para suplicar, porque eles não podem ouvir, eles não podem fazer nada. Leiam todos esses textos e pondera sobre o que Deus quer falar comigo e com você, através dessas mensagens da sua palavra. Vamos ver ainda o livro de Miqueias. O livro de Miqueias, no capítulo 5, 13 a 14, diz o seguinte para nós: algo também doloroso: eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, destruirei as tuas cidades, e com a ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecem. O que nós estamos vendo no mundo: destruição, tragédia, calamidade, guerras. Deus está irado. Deus está trazendo sobre nós maldição. Mas você e eu, e vocês que estão assistindo esse vídeo, pode afastar da sua casa, da sua família, da sua vida essa maldição. Basta confiarmos em Deus. Basta prestarmos a Ele o culto e louvor que é devido somente a Ele. Sabe, o Novo Testamento também nos adverte muito daquilo que Deus deseja de cada um de nós. E ali no capítulo 4 do livro de Mateus, Deus está falando conosco também, e Deus quer falar com você agora. O livro de João, no capítulo 4, verso 23 e 24, diz para nós o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É Deus que deve ser adorado em espírito e em verdade. Não precisamos de representação nenhuma de Deus para nos curvar diante dela e clamarmos, e orar, e suplicar, porque aquilo que foi feito pelas mãos dos homens não pode socorrer, não pode dar vida eterna. Em Atos 17, também nós podemos ver o que Deus tem para nos ensinar. Em Atos 17, a partir do verso 16, vem nos falando sobre a trajetória de Paulo
quando ele chegou em Atenas. Quando ele começou a pregar a Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quando ele começou a falar que a única salvação viria de Jesus. Sabe? Paulo incomodou muitas pessoas. Porque enquanto ele falava, enquanto ele anunciava, as pessoas diziam que aquilo era doutrina estranha. E por isso o levaram para ser interrogado. E por isso dizia: toda a terra está falando sobre essa doutrina estranha que Paulo está pregando. Sabe, eu posso estar falando nessa hora uma doutrina estranha para você. Você pode desconsiderar ou considerar, mas uma coisa eu posso te afirmar: está sendo falado para você, foi falado para mim e vai ser falado para todo mundo aquilo que está escrito na palavra de Deus e que é a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo pregava nas praças, nas sinagogas e anunciava Jesus ressuscitado. Jesus que deixou a lei, Jesus que deixou os mandamentos para serem cumpridos. E nos diz que enquanto Paulo caminhava por ali, Paulo foi observando as coisas que estavam em derredor. E nos diz aqui no verso 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. É sobre este Deus que eu vos falo. É sobre este Deus que eu vos falo. Esse que vocês adoram é precisamente aquele que eu vos anuncio. Alguns estavam adorando ao Deus desconhecido. Alguns não aceitavam aqueles altares que Paulo foi encontrado pelo caminho. Eles preferiram adorar ao Deus desconhecido. E o Deus desconhecido deles é o Deus criador dos céus e da terra. E eu e você precisamos glorificar, honrar, louvar e adorar este Deus que um dia foi desconhecido para nós também, mas que hoje Ele é real. Ele é Pai, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa e Ele nos salva. O verso 29 de Atos, no capítulo 17, diz o seguinte: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do ser humano. E o verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Sabe, Deus não é Deus de ouro, de pedra, de barro. Deus não é um Deus que tem os olhos trancados, fechados. Deus é um Deus que tem os ouvidos abertos, a mente atenta e pronto para nos abençoar, pronto para nos ouvir. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer fazer de você um adorador do único e verdadeiro Deus. E Deus quer conduzir você e a sua casa, a sua família para a eternidade. Que eu e você aceitemos adorar a Deus e não as obras dos homens. Amém? Muito obrigado por você nos assistir. Um abraço e um feliz sábado.